Olá! Estamos aqui novamente com a nossa playlist de espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui, é a primeira vez que eu estou conversando com ele, porque a gente só se cruzava nos grupos, o Sérgio Maurício, de Salvador, Bahia. Sérgio, querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Dá um oi aí para nossa turma, conta um pouquinho sobre ti, e depois eu vou te perguntar as coisas. Boa noite, Suzana. Boa noite às pessoas que irão assistir esse nosso bate-papo. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu me chamo Sérgio Maurício. Eu sou um dos coordenadores nacionais do Coletivo Nacional Espíritas à Esquerda. Hoje nós estamos, como Espíritas à Esquerda, nós estamos presentes hoje em 17 estados brasileiros e mais em Portugal. Caramba, Sérgio, que lindo isso! Nós temos uma coordenação nacional, que hoje são 11 membros, que discutem os projetos, estratégias e as coisas para que nós possamos tocar esse coletivo, que já tem mais de 5 anos. E é isso, eu sou uma das pessoas que também faz parte desse grupo e que ajuda a tocar o Espíritas à Esquerda. Que legal. Depois eu vou deixar fixado nos comentários desse nosso bate-papo o link do Facebook da página Espíritas à Esquerda. Porque daí as pessoas vão lá, vão conhecer essa faceta, né, do coletivo. E na página pode se informar melhor e saber das atividades de vocês. Sérgio, eu sempre pergunto para as pessoas, para os amigos e amigas que vêm aqui, como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Conta assim, faz um garimpo na tua memória e conta para a gente, porque é tão bom ouvir essas histórias. É interessante porque eu venho de uma família tradicional católica e apesar de estar hoje morando em Salvador, já morei em muitos lugares no Brasil e eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Sim. E aí, na época, a gente estava morando em São Luís do Maranhão, quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos de idade, quando eu fui apresentado aos primeiros livros espiritualistas e espíritas. E isso já faz muito tempo, afinal de contas, os meus cabelos brancos não negam. Era um guri. Era um gurizinho. Então, eu tinha 15 anos quando eu comecei a ler um tio meu que era espírita, na verdade, umbandista, e ele apresentou para mim algumas obras. André Luiz, basicamente André Luiz à época, e o Livro dos Espíritos. E também alguns livros espiritualistas, ele gostava muito de livros espiritualistas, Lobsang Rampa e coisas do gênero. Sim, eu li todos na minha adolescência também. Pois é, então, eu também passei por eles. E aí eu fui, isso eu lembro bem, morava lá em São Luís, eu tinha 15 anos, então eu comecei a ficar interessado nisso. E aí a gente indo de cidade em cidade, acabou parando em Salvador. Meus pais acabaram vindo morar em Salvador, à época, e aí eu comecei, assim que a gente parou de fazer essas viagens, e meu pai vivia viajando para tudo quanto é lado, por esse Brasilzão afora aí, assim que nós paramos em Salvador, eu fui procurar uma casa espírita. Isso eu já tinha meus 17 anos, alguma coisa assim, e aí eu já tinha lido muita coisa, eu já tinha lido Allan Kardec, quase todos os livros, já tinha lido muita coisa de André Luiz, tinha lido outras coisas também, e aí eu fiquei muito interessado. Na época eu entrei na faculdade também, eu tinha 17 anos, foi quando eu comecei a estudar engenharia, lá na UFBA, né, na Federal da Bahia. Sim. E aí a gente formou na faculdade de engenharia um grupo de estudantes
de lá do curso, Engenharia Elétrica, e a gente começou a fazer pesquisas, estudos de transcomunicação. Olha que legal. Gente, que coisa Porque linda isso. éramos estudantes de engenharia elétrica, estudávamos eletrônica, então a gente começou a ficar interessado nisso, e aí alguns colegas da faculdade, que também eram espíritas interessados, simpatizantes, nós então fizemos um grupo de estudos lá na UF. Olha só, Elétrica. que legal isso. E aí, essa época, eu comecei a frequentar. Então, eu já tinha uns 18 anos, eu comecei a frequentar uma casa espírita em Salvador, e a Casa de Oração Bezerra de Menezes. Até hoje lembro o nome dela. COBEM, como ela era bem conhecida. COBEM é até hoje, Sim. que é uma casa grande aqui de Salvador. É muito tradicional, né? Isso, é. Aí alguns colegas de lá do curso também estavam frequentando. Aí acabou que nós fomos fazer, alguns colegas foram então fazer um curso básico numa outra casa espírita, no Pelourinho, uma casa muito, muito tradicional de Salvador, chamada Instituto Kardecista da Bahia. E a gente, então, naquela época, isso era meado dos anos 80, já com uns 20 anos, mais ou menos, já estava frequentando o Instituto Kardecista, fazendo cursos de mediunidade, de não sei o que lá, né? Já completamente envolvido com o espiritismo. E aí a gente seguiu, né? Aí desde muito, muito jovem que eu estou na seara espírita, diríamos assim. Que legal, mas que caminhada bonita! Tão jovem, né? Tão jovem, e conseguiu já passar por quase todas as etapas. E aí, Sérgio, como é que foi o momento em que houve eu não vou usar o termo ruptura, mas algo aconteceu no movimento e os nossos grupos progressistas de espíritas à esquerda começaram a se juntar. Como é que aconteceu isso na tua vida? Porque deve ter sido uma gota que transbordou, alguma coisa parecida. Nesse meu caminhar espírita, né? Acabou que a Mônica, minha mulher, acabou sendo uma grande parceira desse nosso caminhar espírita, que nós estamos juntos também dentro das propostas e dentro dessa, né, militância espírita, juntos há muitos anos. E aí eu era quase sempre, é uma coisa curiosa, eu sempre conto e dou, né, eu sempre rio muito quando lembro dessas histórias. De muitas casas espíritas eu fui convidado a sair por conta da minha forma muito, muito inquiridora. Eu lembro até no próprio Instituto Kardecista, lá, quando eu estava lá com os meus 22, 23 anos, ainda frequentando, uma pessoa que hoje é muito conhecida dentro do movimento espírita, autor de muitos livros, à época também era frequentador como eu lá no Instituto Kardecista. O médium famoso? Não. O médium famoso. Não é esse outro muito famoso. Sim, mas também outro. Um médium famoso também, autor de muitos livros. E ele um dia me chamou para conversar, ele já era diretor da casa lá, ele aí me chamou para conversar e falou: olha, Sérgio, você faz muitas perguntas, você leva dúvidas às pessoas, a gente está aqui para poder levar esperança, fé, para que as pessoas acreditem, e você coloca dúvida. Então, eu acho que você deve procurar um outro espaço, esse espaço não é para você. E isso veja, e esse fato, eu tinha ainda 22 anos, mas ele repetiu-se várias vezes em diversas outras casas. Até que chegou um momento, e aí eu me lembro, foi na virada dos anos 2000, no início, lá no ano 2000, 2001, eu e Mônica resolvemos, então, falou assim: olha, eu não aguento mais ser expulso das casas. Vamos fundar uma casa espírita, né? Vocês fizeram a coisa certa. Pelo menos de lá a gente não sai. E
Claro, fizeram a coisa certa. Então, a gente fundou lá em 2001 uma casa espírita num bairro periférico de Salvador para poder fazer um trabalho social forte. Tinha uma ação social muito forte à época, mas a gente, durante 10 anos, fez um trabalho muito bom de estudo mediúnico, de ação social, mas aí eu tive que ir morar em Brasília, porque eu sou servidor público federal. Sim. Acabei sendo transferido para Brasília e passei muitos anos morando em Brasília. Saí de Salvador e fui morar em Brasília. E aí acabei que deixei a casa espírita com outras pessoas que estavam cuidando da casa e não mais eu e Mônica. E aí a gente, lá em Brasília, a gente começou a perceber, foi justamente nesse momento conturbado, né? Desde 2013, quando começaram aquelas jornadas de junho. Meu Deus do céu! 2014. Estava em Brasília? Vocês estavam em Brasília? A gente já estava morando em Brasília essa época. E aí a gente passou muitos anos em Brasília. E aí, nessa época, a gente já começou a perceber em todas as casas espíritas, em todo o movimento espírita, uma forte polarização entre os extremos políticos, né? Entre a esquerda e a direita. E, de forma geral, os espíritas, por serem uma classe média, bem formada, muito bem remunerada, como mostra o IBGE, de forma geral, infelizmente, os espíritas, em sua boa parte, são de direita ou são conservadores. E isso incomodou muito a gente em vários momentos. Como eu estava em Brasília, à época eu frequentava, acredite, a FEB, a Federação Espírita Brasileira. o Centro Ismael, né? O Grupo de Estudo Ismael. A gente estava lá frequentando a Federação Espírita Brasileira, mas aí era tão gritante essas diferenças ideológicas, a forma de ver o espiritismo, e a gente já maduro, calejado na vida, até dentro da própria doutrina espírita, já com outro entendimento das coisas, com uma outra forma de ver a realidade espírita, a nossa busca era pela transformação social. Sim. E não pelo mero assistencialismo, não por uma ação social que não trouxesse mudança clara naquela situação em que nós tínhamos. A realidade temos agora pior ainda. Né? Nossa situação ficou muito pior. Retrocesso de 50 anos, no mínimo. Total. E aí, a partir daquele momento, 2014, quando teve aquela eleição, Dilma, Aécio, já foi também um problema muito sério. Sim. E a nossa casa espírita em Salvador ainda era tinha muita gente na casa. A gente vinha nos finais de semana, a gente vinha muito a Salvador no final de semana, e a gente frequentava ainda a casa de Salvador. E aí, já dentro do Centro Espírita em Salvador, além da FEB lá, nós já percebíamos que havia muita confusão, dissensão, muita briga, as pessoas em polos opostos, políticos. E aí, quando veio o golpe contra a Dilma, isso foi fatal, né? Isso foi em final de 2015, início de 2016, quando nós efetivamente fundamos o Coletivo Espíritas à Esquerda. Então, nós somos do início de 2016, já completamos 5 anos, e nós temos uma pegada completamente independente, uma forma de ver o espiritismo muito bem pontuada no sentido da ação social libertadora, transformadora, conscientizadora. Então, isso ficou evidente para nós, essa necessidade de criarmos um espaço espírita para que nós pudéssemos pensar o espiritismo de uma outra forma, né? Ver o espiritismo e praticar um espiritismo completamente diferente, incluindo, essencialmente, uma ação social completamente diversa. Falar sobre justiça social, né? Isso. Sérgio, porque nem isso não estava sendo feito
nas casas. Não, não, e nunca foi nem feito. se lutar por justiça social, muito menos, mas nem ao menos falar sobre justiça social não acontecia, né? Essa experiência, eu pergunto a mesma coisa para todas as pessoas que vêm aqui. E é incrível, Sérgio, todas as pessoas tiveram experiências parecidas. Naquela mesma época aconteceu uma ruptura, uma coisa forte que nos jogou para longe daquele conservadorismo. E aquelas posições que foram colocadas, apesar de que havia um discurso muito forte dentro desse movimento espírita conservador, de que não se poderia discutir política dentro da casa espírita, mas eles discutiam e falavam de política o tempo todo. Não podia, nós, né? Nós não podíamos. Nós não podíamos. Isso mesmo, exatamente. A gente não podia falar, mas eles falavam à vontade, diziam o que queriam. Os grandes médiuns famosos falando suas bobagens por aí, em congressos, em palestras, em textos, e a gente tendo que ouvir aquilo e falou, não, teve um certo momento que, olha, é preciso romper, não dá mais, a gente tem que ter um outro caminho completamente diferente, um caminho em que o espiritismo possa trilhar uma outra proposta, né? Que a gente possa colocar o espiritismo a serviço da transformação da nossa realidade social. Eu acho que essa é a nossa tarefa. A tarefa de todo espírita progressista é estar na luta para colocar o espiritismo nos trilhos da transformação social, de usar o espiritismo como ferramenta para mudar a nossa realidade. Eu acho que essa tarefa é a que nos cabe historicamente nesse momento, e essa ruptura eu vejo como uma forma maravilhosa de trazer ares completamente diferentes para dentro do movimento espírita. Sim, é como se a gente tivesse tido a coragem de abrir janelas num ambiente que estava cheirando mofo, sabe? Isso. Então a gente abre, a gente escancara para entrar o ar e o sol. Aquelas pessoas que estavam acostumadas naquele ambiente acabam não gostando muito, se assustam um pouco. Mas com o passar do tempo, essa claridade, essa oxigenação, esse ar que está entrando com novas ideias, com novas... Isso está contagiando muita gente, sabe, Sérgio? Muita gente. Tenho certeza, tenho visto isso até no próprio Espíritas à Esquerda. Na página, tu não vê pessoas dizendo, ai, que maravilha, eu estava já desiludido. Exato, e a gente não para de crescer, mais pessoas chegando o tempo todo. Legal, que trabalho lindo isso. Isso é muito legal, e isso sinaliza de forma muito clara uma opção por um novo movimento espírita. O que nós estamos propondo, os espíritas progressistas, de forma geral, nos seus vários coletivos, nas suas novas instituições, tudo que nós estamos fazendo juntos é algo que nós vamos ver de uma forma muito mais intensa, um pouco mais à frente. Ou seja, nós efetivamente, Suzana, todos nós, dos vários coletivos, estamos refundando o movimento espírita. Eu acredito nisso também. Estamos recolocando o movimento espírita dentro das propostas originais que foram trazidas por Jesus e pelos espíritos que então auxiliaram Kardec. Ou seja, a nossa tarefa enquanto espírita é anunciar o reino, aquilo que fez Jesus e aquilo que nós precisamos fazer. Um reino que não é desse mundo, um reino completamente transformado, em que haja justiça social, em que haja igualdade, fraternidade, em que ninguém morra de fome, como diz a questão 930 do Livro dos Espíritos. Uma nova sociedade. É esse o reino que nós precisamos fundar, e é aqui entre nós, é na terra. Como bem disse Jesus naquela sua frase famosa, que os mansos herdarão a terra. Então é na terra que nós precisamos fundar essa nova sociedade. É na terra que nós precisamos construir o reino que ele anunciou entre nós. Exatamente. Então, essa é, Suzana, a nossa tarefa histórica. É uma tarefa histórica. Nós precisamos fazer isso. Uma tarefa que a gente não...
Agora que nós estamos vivendo esse momento, nós estamos inseridos, a gente não consegue sair e olhar de cima, né? Nós não estamos conseguindo ver a dimensão da coisa. Isso. E muitas vezes a gente não consegue realmente captar o tamanho disso, entende? Por isso, muito importante, Sérgio, que a gente se conheça, que a gente converse, que cada grupo, cada coletivo tenha diálogos uns com os outros, né? Para que o nosso olhar se amplie, para que a gente perceba como é grandioso o que está acontecendo. É muito lindo, na verdade. Muito lindo. Exatamente. E nós teremos reflexos um pouco mais adiante, você vai ver que teremos um movimento espírita completamente renovado. Completamente, certamente. Essa juventude que virá depois de nós, esses jovens que virão ocupar os espaços dentro do movimento, meu Deus, será uma outra realidade, sabe? E porque algumas múmias do movimento espírita já deveriam ter se retirado de cena, sabe? Parar de dizer bobagem, de semear preconceito meu Deus do céu. Não é mais, eu acho que não cabe mais, não tem mais espaço para esses médiums celebridade que vivem falando, por exemplo, de uma tal ideologia de gênero que isso nem existe. Ou, por exemplo, médiums juízes aí que ficam falando também sobre essas coisas, Sim. Sobre essas bobagens. Teve um médium agora, famoso, recentemente, que falou uma atrocidade sobre a pobreza, dizendo que ela é... Eu vi. Que ela é muito que boa. Bom que ela existe para a gente poder fazer caridade, ele disse. A gente poder fazer caridade. Nossa, que coisa. Então, é uma tragédia. Esses estão completamente superados, eles não compreenderam. Eu ouso dizer que eles sequer compreenderam as propostas espíritas. Não há compreensão profunda. Eles vivem um espiritismo de fantasia. Uma coisa que é só dar palestra, fazer mediúnica, não sei o que lá, e não conseguem perceber que a nossa tarefa fundamental, questão 573 do Livro dos Espíritos, é transformar a sociedade que nós estamos vivendo. Sim. É para isso que nós estamos encarnados, todos nós, eu costumo brincar, todos nós somos espíritos missionários, porque todos nós temos uma missão, cada um dos espíritos encarnados tem uma missão, e a sua missão é contribuir para a instauração do reino. Então, nós precisamos fazer isso. E é como eu disse, essa é a nossa tarefa histórica de todos nós. E é esse o momento agora que nós precisamos fazer isso com toda a nossa força e com todo o nosso empenho. É um momento inacreditavelmente precioso que nós estamos vivendo. Muito, muito precioso. E o curioso, né, Sérgio, que todos os coletivos, tu deve conhecer muitos coletivos, porque vocês fizeram, foi o ano passado, não foi? O ano retrasado, aquele simpósio, aquele seminário dos espíritas à esquerda. Foi, não foi? Foi em 19, né? Foi em 19. Foi em outubro foi antes da pandemia. 19. Isso, foi outubro de 19. Nossa, foi lindo aquilo foi lindo. Ali já estavam representados vários coletivos, vários grupos, e de lá para cá esses grupos foram crescendo muito. É muito lindo isso, sabe? Muito lindo. Em cada canto do país, em cada local do país, existem esses grupos fortes, esse trabalho bonito. E agora a gente está conectado, né, Sérgio? Porque antes a gente estava tudo separado, sendo chutado das casas e... Exatamente. Ai, nem me fala. Nós nos encontramos, todos nós. Sim, nos encontramos. E nós fizemos uma grande fraternidade. Isso é muito legal. Todos os coletivos, todas as pessoas estão agora encontrando-se nesse nosso grande movimento progressista espírita. Sim. Né? E eu tenho visto coisas muito bonitas. Eu tenho visto pessoas se descobrindo verdadeiramente de esquerda agora. Pessoas que antes nem se sentiam muito à vontade para falar de política,
sabe? Mas assim, que davam contribuições maravilhosas de pesquisa e tal. Agora eu percebo essas pessoas se colocando politicamente, tão lindo isso. Foram pesquisar, foram estudar. Claro, né? Se sentiram acolhidos, porque numa casa tradicional tu não podia nem ousar falar de política, muito menos falar de esquerda, muito menos defender justiça social, né? Então, eles também devem estar um pouco assustados. Eles também devem estar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu lembro que depois que teve aquele nosso encontro em outubro de 19, Sim. uma semana depois teve um grande congresso estadual e aquele médium famoso, celebridade, esteve Chamou nesse vocês de encontro comunistas, estadual. eu me lembro. Isso, ele nos citou nominalmente, ou seja, ele ficou muito incomodado. E nós estamos incomodando todos os espíritas à esquerda, todos os espíritas progressistas, todos nós estamos incomodando muito esse, né, movimento espírita que eu costumo dizer mofado, carcomido, e que não serve para aquele propósito maior que trouxe Jesus, a proposta de anúncio do reino. Eles não estão fazendo isso. Não. Eles não estão fazendo aquilo que Jesus propôs a todos nós. Porque nós temos que também entender, de forma geral, o movimento espírita, esse movimento tradicional, fala muito da reforma íntima. Nossa, eles adoram falar da reforma íntima. Adoro. E a gente sempre costuma dizer, olha, não existe reforma íntima, não existe nenhuma reforma do homem se não houver reforma da sociedade. Se não houver uma transformação social, nós não iremos nos transformar. Não é possível, ninguém se transforma alheio à sociedade. Portanto, para que eu me torne melhor, para que você se torne melhor, todos nós precisamos lutar para transformar a sociedade. É isso que nos faz melhor. Não é apenas ficar fazendo prece, não é apenas assistir uma palestra na casa espírita ou dar um passe. Não, isso são complementos. A nossa tarefa é nos transformar. E para nos transformarmos, nós precisamos transformar a realidade, a sociedade em que nós estamos inseridos. Não há como desvincular uma coisa da outra. Não há como. Não. Quem fala de reforma íntima, tirando a questão social dessa conversa, não está falando coisa com coisa, na verdade. Não, de jeito nenhum. Não tá. De jeito nenhum. Não existe. É pura fantasia. Não existe cristianismo, não existe espiritismo, não existe fé se nós não estivermos com os nossos pés cravados no chão, que é a sociedade onde vivemos. E depois de cravar os pés no chão, arregaçar as mangas, né, Sérgio, para lutar por essa sociedade, né? Certamente. Sérgio, olha, esse trabalho que eu estou fazendo de trazer os espíritas de vários locais para conversar tem aberto para mim uma possibilidade maravilhosa de conhecer essas pessoas todas que estão escrevendo essa história, né? E hoje, então, eu estou muito contente, viu? Muito contente de conversar contigo, de te trazer aqui, de apresentar a tua página, pedir para as pessoas irem lá e enriquecer e caminhar junto, né? Porque a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se unir. A direita sempre faz isso muito bem e nós precisamos ter essa garra mesmo de um fortalecer o trabalho do outro. Querido, adorei te conhecer, adorei falar contigo. E agora, para a gente fechar esse nosso papo, tá uma delícia, eu vou te pedir o seguinte: deixa uma mensagem, tá? Uma mensagem de amor, de esperança, de confiança, de luta, porque eu acho que é isso. Nós vamos nos fortalecer dessa forma. E aí a gente se despede de ti. Bem, eu quero dizer que é um prazer imenso conversar com você, que o Espíritas à Esquerda hoje
tem um portal na internet, www.espiritasesquerda.org.br, e além do nosso portal, onde nós colocamos todos os nossos projetos, os nossos textos, os nossos eventos, nós temos também os nossos perfis nas redes sociais, nós temos Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, então temos uma presença significativa, e o que eu fico muito feliz é que o Espíritas à Esquerda tem crescido o tempo todo, ele não para de crescer. Isso é um grande indicativo dessa demanda reprimida, dessa necessidade que as pessoas têm. De qual é essa necessidade, afinal de contas, né? É aquela ideia de que, eu sempre digo também que a esquerda, sendo espírita, sendo católica, sendo evangélica, sendo umbandista, budista ou ateia, pouco importa, essa esquerda, de forma geral, ela tem uma fé profunda de que nós podemos transformar a realidade. Toda a esquerda, até mesmo aquela esquerda militante, ateia, por exemplo, sim, ela acredita que é possível transformar a realidade. Isso é fé. É a fé no mais puro sentido daquilo que Jesus trouxe como proposta. Porque se nós podemos resumir toda a proposta de Jesus, a ideia, é o anúncio do reino entre nós. Então, todos nós, independente de qual credo estamos vinculados, a qual partido estamos filiados, isso não tem importância nenhuma, porque todos nós temos essa fé profunda de que nós podemos transformar a realidade. E é isso que nos move, Suzana, é isso que nós queremos fazer. Todos nós que somos de esquerda, todos nós que somos militantes espíritas, todos nós estamos nessa luta pelo anúncio do reino. E a nossa tarefa, como seres menores que somos, diante de toda a grandeza de Jesus, é estarmos semeando, jogando a semente para ele, onde nós pudermos jogar. Então, nós estamos semeando esse reino. Nós somos aqueles trabalhadores que estão colocando a proposta adiante. E nós precisamos continuar fazendo isso. Esse é o nosso motivador, essa é a nossa fé, e nós não podemos esmorecer, mesmo que tudo esteja muito difícil para todos nós. Quantas derrotas nós tivemos nos últimos 5 anos, mas nós não vamos desistir, nós vamos continuar semeando, nós vamos continuar lutando, Suzana, para que a gente consiga semear o reino entre nós, porque essa, como eu disse, é a nossa tarefa histórica. Nós temos obrigação, enquanto espíritas, enquanto aqueles que se dizem seguidores de Jesus e de esquerda, porque isso seria altamente contraditório, não sermos de esquerda e sermos seguidores desse homem que trouxe essa bela mensagem de um reino completamente diferente, de um reino de pura justiça, de puro amor, de pura fraternidade. Esse é o sonho de todos nós de esquerda, e esse sonho nós podemos chamar de fé. Nós acreditamos profundamente que nós podemos, sim, transformar esse mundo, e nós vamos continuar nessa luta, buscando transformar essa nossa realidade. É isso. Que assim seja. Querido, que maravilha. Eu sempre digo, Sérgio, isso que nós estamos fazendo também é um trabalho espiritual. Não Muito tem lindas as tuas palavras. Mais uma vez eu agradeço de coração a tua presença. Um grande abraço. Um abraço na Mônica, que é a tua parceira de caminhada, que deve também ajudar muito nessa construção. Demais. E é isso. Eu vou deixar o link da tua página e do teu site também nos comentários. E vamos à luta, né? Vamos continuar, porque tem trabalho para mais de metro. Sempre. Um grande beijo. Fica bem, querido. Outro bem grande. Um prazer estar aqui com você. Tá?